Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje o tema é sobre o cristão e a política. Você sabia que a palavra política significa cidade? Tem nada a ver com Satanás? Pois é, hoje estaremos abordando alguns assuntos importantes relacionados à política. Será que é errado o cristão se meter, se envolver com política? Com relação à compra e venda de votos, será que isso é errado? Está nas escrituras? Fica aí. Deus vai falar contigo agora em nome do Senhor Jesus. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem tarão sobre si mesma condenação. Porque os magistrados não são para o terror, mas para as boas obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Versículo 7. Portanto, dai a cada um que deves, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém? Meus queridos, hoje estaremos falando sobre o cristão, e a política, um assunto ético, dentro da teologia. Estudamos sobre esse assunto ético, como o cristão e a eutanásia, o cristão e o suicídio, o cristão e os 10 mandamentos, o cristão, e outras coisas e assuntos relacionados. Mas qual o real sentido de política? A palavra política vem do grego polis, que significa cidade. Então a política, ela procura determinar a conduta do Estado, qual a sua ética social. Então, política significava antigamente o conhecimento, a participação, a defesa, a gestão dos negócios da polis. Então, aquela história, a política é do diabo, você está dizendo a cidade é do diabo. Então, a partir de hoje, a gente já começa aprendendo que política significa cidade. São assuntos relacionados à administração, à organização da polis, da cidade. Antigamente, o filósofo Aristóteles destacava o valor da família como uma unidade central do Estado, e não o indivíduo. Já Platão e outros grandes filósofos, eles idealizavam a filosofia política, enfatizando certos aspectos, considerando preponderantes sobre outros na sociedade. Já Agostinho, ele via a política como uma reguladora dos conflitos na época, do Estado, da Igreja. Já Maquiavel, ele defendia a supremacia do Estado, advogando que todos os meios eram lícitos, desde que os fins fossem bons. É aquela velha frase maquiavélica que dizia que os fins justificavam os meios. Mas o interessante é que, para os gregos, a política era a melhor forma de se viver em sociedade. Eles chegavam a dizer que a política era a atividade mais nobre em que o ser humano poderia se empenhar. Existe um livro bastante famoso que é sobre a política de Aristóteles. Ele vai observar várias constituições para tirar o melhor de cada constituição e formular a Constituição de Atenas. Olha só, que coisa linda, Esse homem procurava ver o que dava certo em cada constituição de outras províncias da época, para formular na época a Constituição de Atenas, o que era melhor para o povo, o que era melhor
para a sociedade. Já Platão, no seu livro com relação à República, Aristóteles acreditava que isso aí era uma utopia. Então, Aristóteles não era a favor da sufocracia, que Platão defendia, que os filósofos é que tinham que governar. Já Aristóteles não concordava com isso. Aristóteles dizia que os homens comuns poderiam governar sob dois aspectos. O primeiro deles, que tivesse posses e instrução. Olha só que coisa interessante. Lembrando que nós estamos apenas numa introdução, Aristóteles ele acreditava que para ser político bastava ser homens comuns, homens que tivessem virtudes, valores, que tivessem posses e fossem homens instruídos. Ou seja, ele não queria pessoas de qualquer jeito, ele acreditava que a pessoa tinha que ter um certo conhecimento. Porque o que estava em jogo era a sociedade, era a província, era vidas, era pessoas. E posse. Por que, irmão Júlio, que Aristóteles acreditava que as pessoas tinham que ter posse? Que era para dedicar a sua vida inteiramente à sua vida pública, para que não viessem estar na política apenas para enriquecer de forma ilícita, como existe muito hoje em dia. A verdade é essa. Então, a gente vê isso na época dos gregos. Mas existe uma coisa contrária à política moderna, que é a politicagem. E o que é a politicagem? A politicagem é uma forma corrupta da atividade política. O que existe hoje, infelizmente, é a politiquice, é a politicalha. Uma mistura de política com canalha, com canalice. Mas a política em si é importante, é a arte de governar os estados. Mas infelizmente muitas vezes o que vemos é politicalha, politiquice, politicagem. Mas o interessante é que os que se utilizam dos partidos para desenvolver ações nos seus próprios interesses, às vezes desvaloriza o mandato que o povo lhe confia. Essa é a pura realidade que nós estamos vivendo com relação à política. Mas é importante que o cristão ele observe o programa do partido. Sabemos que hoje, para as pessoas se candidatar, tem que estar afiliado a um partido. Tem que estar afiliado a um partido. Então, é importante que o cristão veja os planos daquele partido. Por quê? Porque existem partidos que apoiam, por exemplo, a homossexualidade, o aborto, a ideologia de gênero, as práticas contrárias ao que é sagrado, as práticas contrárias ao que é correto aos olhos de Deus. Então, quando o cristão for votar no seu político, analise aos programas do partido dele. Será que os partidos dele é a favor do aborto, da ideologia de gênero, de fechar as igrejas, de censurar? Temos que prestar atenção o que está, quais são os seus planos daquele partido. Mas o cristão, como cidadão dos céus, a Bíblia diz que somos verdadeiros cidadãos dos céus. A Bíblia diz que já somos eleitos e temos um representante divino, que é o Espírito Santo. Sim, somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da terra. Temos essa dupla cidadania, e devemos cumprir os nossos deveres aqui. Como nós lemos aqui em Romanos 13:7, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Devemos cumprir como nossos deveres de cidadão aqui na terra. Mas a nossa verdadeira pátria
está nos céus. O que é que a Bíblia diz? E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8,17. E a Bíblia diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Filipenses 3,20. Sim, somos cidadãos dos céus para a glória do Senhor Jesus. Então, ainda que o cristão esteja vivendo nesse mundo, né, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado ou país, não deve perder jamais a visão da pátria celestial, né, e aguardarmos o nosso Salvador, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão desempenhado na sua função política, ele precisa demonstrar com a mensagem, com a vida, que tem um melhor programa para o mundo, né, para a sociedade, para a família, para o indivíduo, como os gregos pensavam antigamente, como Aristóteles pensava, com relação à família, baseado nos ditames da palavra de Deus. Que é família formada por homem, mulher e a sua prole, né? Só se reproduz macho e fêmea, como a Bíblia diz, né? A realidade é que, meus irmãos, não temos permanência aqui. A Bíblia diz que porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos uma futura. Hebreus 13,14. Sim, aqui somos peregrinos e forasteiros, lá em Hebreus 11,13. Né? E, infelizmente, a corrupção nas cidades atuais é muito grande. Mas a Bíblia diz que na nossa cidade celestial, lá não entrará nada que é impuro, nada que é profano, porque lá estará Cristo governando sobre o seu povo, e no seu governo não tem arrumadinhos nem jeitinhos brasileiros, para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o cristão, como cidadão da terra, né, sabemos que estamos sob a égide da Constituição promulgada de 1988, né, que assegura direitos políticos ao cidadão, né, como, por exemplo, o sufrágio, onde temos o direito de votar e ser votados. Então, assim, o cristão, como cidadão terreno, ele tem o direito, né, de votar, de candidatar-se, né, desde que esteja filiado a um partido, né. Ele tem direito de se apossar também de cargos eletivos, né? Com certeza. A Bíblia diz que somos sal da terra e luz do mundo. E se tivermos o nosso papel, se cumprirmos o nosso papel, se estivermos fora do saleiro, envolvidos e disseminando no meio em que vivemos, podemos sim, o cidadão pode sim, como cristão, entrar lá e fazer a diferença. Mas o que é que você tem a dizer, irmão Júlio, com relação ao cristão como eleitor? A minha opinião é que a omissão, às vezes no exercício do voto, por parte do servo de Deus, ele pode redundar muitas vezes em graves prejuízos, né, para a nossa vida, para a sociedade, para a igreja local, regional e até nacional. A gente vivemos num país democrático, onde o país é laico, né, cada um tem o direito, o dever de adorar, né, o seu Deus, adorar aquilo que a pessoa quiser. Mas existe país lá fora, né, onde a ditadura impera, que não se pode adorar a Deus, né? Por exemplo, na época dos grandes imperadores, os cristãos
perseguia a igreja, Nero, Calígula. Os cristãos muitas vezes eram lançados no Coliseu, comidos pelas feras, servia de espetáculo para aquele povo na época. Por quê? Porque eram imperadores maus. Nero tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Nero pendurava os cristãos nos cepos, e mandava tocar fogo e rindo com aquilo. Temos um livro, As Catatumbas, onde os cristãos adoravam escondidos nas catatumbas. E hoje temos esse privilégio, graças a Deus, e pessoas e homens de Deus que lutam pela democracia, que lutam pela liberdade de expressão, que lutam pelo livre acesso de culto, para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabemos que são nas casas legislativas, onde os parlamentares, eles não se baseiam na Bíblia, meus queridos. E se baseiam em quê? Eles se baseiam nos interesses do partido. E muitas vezes na opinião pública. Muitas vezes baseado onde a voz do povo é a voz de Deus. Então não se engane que nas assembleias legislativas ninguém se baseia, ninguém tem respaldo à palavra de Deus. As pessoas vão se basear na maioria do povo. O chamado pragmatismo é aquilo que dá certo, não é aquilo que é certo. Não podemos falar muitas coisas aqui. Será que não seria muito mais eficiente investir o dinheiro público, às vezes em saúde pública, em educação, do que investir em coisas vis, insanas? Mas vamos lá. O que é que eu devo fazer, irmão Júlio, como cristão, antes de votar? Antes de votar, meu amado, você ore. Ore ao Senhor. Pesquisa a conduta do teu político, do teu representante. Devemos orar a Deus. Paulo falou sobre isso, de orarmos pelas nossas autoridades constituídas. Sabemos que em período de política existem vários oportunistas que muitas vezes não entram no templo evangélico, meu querido, para ouvir a palavra de Deus, até por questão de cortesia, o segmento da sociedade. Mas em tempos de eleição, vê-se um verdadeiro desfile de candidatos crentes, descrentes, em busca do voto evangélico. A realidade é essa. Nos tempos presentes, quando a população evangélica tem aumentado de forma muito gloriosa aqui no Brasil, no nome santo de Jesus. Então há muitos candidatos interessados em época de política de ganhar o voto dos fiéis e vão para a igreja lá, mas muitas vezes sem querer nada com Deus, tá certo? Então é hora de ser simples como as pombas, mais prudente como as serpentes, Mateus 10,16. Sejam simples como as pombas, mais prudentes como as serpentes. Muito cuidado nesse período, onde infelizmente muitas vezes pastores vêm da igreja, infelizmente. Mas o conselho que nós temos a dar é que jamais você venda o seu voto. Sim, irmão Júlio, agora vendi, peça perdão a Deus e não venda mais. Porque você está vendendo o seu voto 50, 100 reais, 150, 200. 4 anos de mandato. Senador é 8 anos de mandato. E aí, se nesses 4 anos, camarada, quanta coisa não pode ser feita na nossa sociedade? Quantos projetos malignos não podem ser passados? Então, muito cuidado em vender o seu voto. O cristão deve jamais vender o seu voto. Isso vender o seu voto, isso é antiético, é antibíblico. Existem casos em que muitas vezes o candidato, até cristão, se compromete a votar nele no dia da eleição das pessoas, e chega outro com mais dinheiro e ele vende
E assim sai vendendo voto para um e para outro, mudando o seu voto, sem se interessar, meu amigo, quais são as ideologias do partido daquela pessoa, qual é a conduta daquela pessoa. E aí depois a inflação, depois a ideologia, depois muitas coisas, está trazendo um grave prejuízo para aqueles que vendem o voto. Muito cuidado com isso, né? Existe uma história que um certo candidato comprou um voto de muitas pessoas e depois de eleito, ele dizia de forma arrogante, né, que não tinha compromisso com ninguém, né, porque ele tinha pago o voto de todos aqueles que tinham votado nele. E aí? Isso é muito sério. Mas, irmão Júlio, então, o que dizer com relação à preferência por candidato cristão? A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Salomão viu uma coisa interessante. Disse: eu vi justos com obras de ímpios e ímpios com obras de justo. A Bíblia diz lá em Romanos que nem todo israelita era de Israel. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, a realidade é que se houver um cristão que tem um perfil sério, comprometido com o reino, um bom testemunho, caráter, seja uma pessoa honesta que cumpra com seus deveres, né, com a sua vida pública, familiar, o eleitor pode sim dar preferência a candidatos, né, que têm caráter, que têm uma vida ilibida, que têm uma vida que não tenha de se vergonhar. A Bíblia diz que enquanto temos tempo devemos fazer o bem a todos, mas principalmente os domésticos na fé. Gálatas 6,10. Mas a realidade é que tem pessoas muito boas, meu amigo, que não são cristãs, entre aspas, que não são religiosas e que têm caráter, que tem palavra, que compra e paga. A realidade é essa. Então, deve se analisar. Com relação aos pastores que têm uma chamada ministerial, é até certo se candidatar, mas não é lícito. A Bíblia diz que Paulo disse: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Certa vez perguntaram a Billy Graham o que é que ele tinha a dizer, se ele não tinha coragem de se candidatar à presidência da República, presidência dos Estados Unidos da América. E ele disse que Deus tinha chamado ele para o ministério pastoral e não podia se rebaixar tanto. Ele sabia do chamado que tinha. Então muitas vezes a gente vemos líderes, pastores, às vezes até dando sua opinião, né, votando como cidadão, mas não quer se candidatar, porque sabe do chamado que Deus tem na vida dele para a glória do Senhor Jesus. Então vemos muitos bons políticos bíblicos. José foi governador do Egito. Esdras, ele se destacou como um líder. Leia depois Esdras capítulo 7. Neemias era um copeiro de confiança do rei. Ele foi designado para reconstruir, ali Jerusalém. Daniel, na Babilônia, foi o principal dos príncipes, nomeado pelo rei Dário. Então temos muitos homens de Deus para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, meu querido, os homens se escondem. Provérbios 28:12. Que versículo! Quando os justos triunfam, existe alegria. Mas quando os ímpios sobem no poder, meu querido, a realidade é que os homens se escondem. O negócio é sério, né? É lamentável que muitos cristãos, às vezes quando vê um irmão crente se eleger,
ao invés de se alegrar, já dão os pêsames, né? Como se ele houvesse morrido e dizendo, isso aí já era. Entrou na política, vai se corromper. Não. José, Esdras, Neemias, Daniel, né? A rainha Esté, que era esposa do rei, muitos e muitos outros. Então devemos ler Provérbios 28, versículo 28, que diz que quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então é bom que os crentes cristãos pensem bem em oração, para não usar o seu voto para eleger homens maus, homens cruéis, né? A realidade é que nem todo descrente também é ímpio, é uma pessoa má, não. Como eu falei aqui, né? Há não evangélicos que são homens de bem, e há evangélicos, meu querido, que não são homens de bem. Então a realidade é que a igreja pode muito sim sofrer com maus políticos, né? Com projetos legalizando a eutanásia, a clonagem de seres vivos, né? Jogo do bicho, cassino, legalização de drogas, né? Tem que se ter muito cuidado, porque quem é que faz as leis? São os pastores? Quem é que fazem as leis? São os evangelistas, os missionários? Não. Quem faz as leis, meu querido, são aqueles que são eleitos pelo nosso voto nas câmaras legislativas, no Congresso, né? Então, existem muitos projetos aí de lei que visam dificultar, às vezes, o progresso da igreja do Senhor, que só faz o bem na terra. Projetos de obra social, amor ao próximo, né? Oração pelo país. Ai do mundo se não fosse a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, vemos muitas vezes exemplos de níveis de som, onde às vezes só é impedido na igreja pela quantidade de décibéis. Não, agora tem que climatizar as igrejas porque a quantidade de décibéis está muito alta. Mas aí lá fora a gente vê que é uma coisa mais normal do mundo, né? Paredões de som, festas mundanas onde ultrapassa os decibéis, estoura os ouvidos do povo. E aí? Uma certa vez obtiveram do representante do poder público que os evangélicos são minoria e não pode prejudicar a maioria. Então tem que ter esse cuidado com isso. O homem de Deus, ele deve procurar ocupar sim uma função pública, pois é o lugar estratégico onde as decisões mais importantes são tomadas, né, para o bem e para o mal. Onde a gente vê aqui em Romanos capítulo 13, que as autoridades são constituídas por Deus. Devemos temer as nossas autoridades, são colocadas lá para o nosso bem. Mas se não for autoridades da vontade de Deus, se nós nos esquivarmos a cumprir o nosso dever de votar, de cumprir o nosso dever como cidadão, e aí como é que fica as coisas? Então muito cuidado. Então qual é o perigo que existe como cidadãos dos crentes muitas vezes votar e ser votado? Às vezes um dos perigos é a troca de favor, né? É de bom alvitre que os pastores às vezes não declarem a sua preferência, porque muitas vezes a política divide as pessoas, né? E Cristo veio para unir o seu povo, né? Então a igreja local jamais pode ser confundida